Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Evangelho de São João, capítulo 7, versículos do 37 ao 46. Assim nos diz a palavra de Deus. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios, rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito Santo que haviam de receber os que acreditassem nele. Pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo estas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente ele é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Mas outros discordavam: o Cristo pode vir da Galileia? Não está na Escritura que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, o povoado de Davi? Surgiu assim uma divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam: ninguém jamais falou como esse homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Esta palavra salva. Esta palavra salvou e continua salvando. A experiência que esses guardas fizeram, Pedro também fez. A quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras que dão vida. Só Tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna, que nos mostra que nós fomos feitos por Deus para a eternidade, que nos promete a vida eterna. Mas não só. Jesus, Tu tens a palavra que põe a vida em nosso coração morto. Senhor, Tu és aquele que trazes o reino dos céus. Opa! Desculpa. Abaixa o volume ali do lado. Aqui, ó, Obrigada, do ladinho aqui, ó. Gente. Tem problema, gente. Esse tablet, ele dá um susto na gente, né? Não é? Jesus tem a palavra viva. É isso que Jesus eu tava tem a falando. palavra viva. Conseguiu? Desculpa. Conseguiu? Eu vou conseguir. Pede para a Lu, É, ela te chama a ajuda. Lu. Passa para ela aí. Pronto. Pode passar, passa para ela que ela tira o volume para você. Jesus tem as palavras de vida eterna, que põe a vida eterna dentro do nosso coração. Por isso nós percebemos que quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, algo muda dentro de nós. Uma graça vem eclodir na vida da gente. E nós sentimos ali a força do Espírito Santo, porque a palavra de Deus põe o céu dentro de nós, gente. Aqueles homens ali estavam, e depois de ter escutado tudo que Jesus falou, mesmo estando debaixo de uma ordem que era para levar Jesus preso, eles ficaram incapazes de pôr a mão naquele homem, porque como pôr a mão num homem para machucá-lo, para destruí-lo? Um homem que traz o céu para a vida da gente. E quando chegaram lá, os saduceus e os fariseus, os sumos sacerdotes
e os fariseus, os saduceus e os fariseus, os dois grandes partidos religiosos. Perguntaram, cadê ele? Trouxeram o preso. Não dá para fazer o mal a esse homem. Porque nós nunca vimos alguém falar como ele falou. Gente, aqueles homens tinham sido visitados pela graça de Deus. Eles que estavam acostumados, porque eram soldados desse grupo, eles estavam acostumados a ouvir os fariseus falarem de Deus. Estavam acostumados a ver os saduceus falarem de Deus. Mas uma coisa é você falar de Deus. Outra coisa é você falar inspiradamente por Deus. Tem uma diferença de qualidade muito grande. Se você prestar atenção, quando Jesus morreu, crucificado, e foi sepultado, e ali ao terceiro dia ressuscitou, mas ainda não tinha, os discípulos ainda não tinham consciência da ressurreição, porque tinha acabado de acontecer. Havia duas pessoas que estavam indo embora entristecidas de Jerusalém. Cleofas e provavelmente a esposa dele, os discípulos de Emaús. E eles iam pelo caminho apagados, entristecidos, chateados. Quando Jesus se aproximou deles, eles o viram, mas não o reconheceram. E quando Jesus perguntou o motivo da tristeza, por que vocês estão tristes deste jeito? Eles começaram a dizer, primeiro repreenderam ele. Disseram, você é o forasteiro mais desinformado da região. Será que você não ouviu falar do que aconteceu? De Jesus Cristo, profeta, nós achávamos que ele era o Cristo, o enviado de Deus, que ele ia estabelecer o reino de Israel, mas já é o terceiro dia que ele está morto. Foi suspenso na cruz. E ali Cleofas e a esposa falavam de Jesus, adivinha para quem? Para o próprio Jesus. Nem sempre falar de Deus é evangelizar, viu? Existe um jeito de falar de Deus e das coisas de Deus que não edificam, que não constroem. Se falta o Espírito Santo, se falta o poder do alto, falta tudo. Por isso que Jesus diz aqui, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém sente necessidade desta vida nova, venha a mim e beba desta fonte d'água da vida. Se lhe falta a unção, que é importantíssima, que é o que dá vida à pregação, venha a mim, porque eu posso dar a você a unção do Espírito que traz vida e vida nova. Conforme diz a Escritura, do interior daqueles que receberem, que vierem beber de mim, correrão do seu interior rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito Santo, que havia de receber aqueles que acreditassem nele. Olha, diante desta palavra nós vamos nos questionando, né? Porque Jesus fala de um preenchimento que transborda. Fala de um transbordar da alma, de um transbordar do coração. Por que tantas vezes nós temos então a sensação de que nada nos preenche? Se Jesus nos dá a força do seu Espírito, e se Ele nos dá essa água viva que mata a nossa sede para nunca mais termos esta sede, por que nós lidamos em muitos casos, em muitos momentos da nossa vida, com uma sensação de um vazio interior? Por que essa sensação de faltar a alegria? Por que essa sensação de que nada nos preenche? Já aconteceu com você? Quantas e quantas vezes, diante dos acontecimentos, nós ficamos amedrontados,
nós ficamos inseguros porque nós tomamos consciência diante das dificuldades, nós tomamos consciência das nossas carências. Ficamos inseguros, ficamos amedrontados, porque nós percebemos a nossa fraqueza, percebemos o quanto nós somos falhos. E eu vou lhe dizer, gente, muitas vezes até a nossa insegurança em relação ao amor das pessoas, em se sentir uma pessoa amada, reconhecida, valorizada, como isso traz medo e insegurança para nós. Indo mais longe, por que nós que somos de Deus e amamos a Jesus Cristo, por que nós não experimentamos essa palavra na nossa vida? Por que não nos sentimos cheios do Espírito Santo ao ponto de transbordar como esta palavra nos revela? Não será porque nós estamos recebendo em abundância, mas não estamos dando? Não é? Porque às vezes a gente recebe e não passa adiante. Não é? Toda água parada, você sabe que ela cria micróbio. Não é? Se a água não corre, meu amigo, ela pode ser perigosa. Tanto que quando se faz algumas recomendações, diz, né, lave em água corrente. Não é? Você vai comer uma verdura, procura lavar essa verdura em água corrente, para a água ser limpinha, para levar embora a contaminação, porque água parada cria bicho. E quando nós queremos só receber e nunca dá, tem coisas que vão parando dentro de nós. Até com o amor é assim. O amor que a gente acumula sem passar para frente, ele se estraga dentro da gente. Quando o povo de Deus, ele ficou vagando pelo deserto, todos os dias Deus dava uma provisão para alimentar aquele povo. Caía do céu uma farinha branquinha que eles recolhiam, e essa farinha você podia comê-la crua, e você podia amassar, fazer bolo, fazer torta com ela, e diz que tinha um sabor de mel aquela farinha, que era deliciosa. Mas tinha uma recomendação, que quem pegasse o suficiente para aquele dia. E se pegasse a mais, que repartisse com quem não pegou. Porque a farinha que você guardasse, de um dia para o outro, ela apodrecia completamente. Ela se estragava. Porque aquilo que era recebido era para ser desfrutado e partilhado. Tem uma história na vida da Canção Nova, né? Eu lembrei. De um peixe, né? Não tem como não lembrar. Peixe que foi dado, foi guardado. O peixe não era para ter sido guardado, era para ter sido consumido, porque era a providência de Deus para aquele dia. Era a providência para ser alimento naquela hora. E resolveu guardar o peixe. Quando foi ver, o peixe tinha se estragado. Aí, Márcio, peixe é algo muito perecível. Não, meu querido, tudo nessa vida é perecível. Se você guarda tempo suficiente, perece. Até os tesouros que nós achamos que não perecem, Jesus diz, os ladrões entram para roubar e as traças corroem. Então, até aquilo que a gente chama de imperecível, de alguma maneira se perde quando nós procuramos reter. Será que a nossa vida não está encruada porque a gente quer receber muito e dando quase nada ou muito pouco? O amor que a gente recebe precisa ser passado adiante. Nós fomos feitos para amar, mas a nossa medida é limitada. Se a gente não passa adiante o amor que recebe, a gente não consegue se abrir a novos amores. Não é? Você vê como a vida da gente ela é dinâmica? Como Deus vai colocando pessoas maravilhosas na vida da gente. Só que se a gente fica fechado, amuado, se a gente não se abre às novidades de Deus, nem as pessoas que Deus tem para fazer parte da vida da gente entram na vida da gente. Quando solteiro, né?
principalmente quando solteiro, não só, mas principalmente quando solteiro. Na Canção Nova a gente mudava muito, ainda muda, mas mudava mais, não é? E muitas pessoas sofriam na hora de mudar, mas depois que mudavam, ficavam super felizes, satisfeitos para onde forem, depois não queriam mais mudar de lá. De novo. Era sempre assim, né? Parece que a experiência não ensina. Não quer sair daqui até ir para lá. Aí quando está lá, não quer sair de lá até para outro lugar. Aí quando está no outro lugar, não quer sair de lá para ir para outro lugar. Mas quem foi capaz de abrir o seu coração, fez experiências maravilhosas, conheceu pessoas maravilhosas que não teria conhecido se não tivesse se aberto, se não tivesse se doado, se não tivesse se lançado. Quantas oportunidades nós perdemos se nós deixamos o cansaço nos comandar, o comodismo nos comandar. Ai, agora eu já fiz o suficiente, agora eu vou me fechar no meu cantinho, agora eu vou me recolher, agora é hora de eu descansar. Tá bom, você pode ganhar em descanso, mas você vai perder em outras coisas, porque a nossa vida foi feita para ser doada. E olha, quanta gente boa eu fui conhecendo, porque eu tive a coragem de me deixar levar por Deus. Quando eu me dei, eu mais ganhei do que eu ofereci. Até mesmo é a experiência que a gente faz da pregação. A gente sai para levar a palavra de Deus, a gente acha que vai ajudar as pessoas, mas quantas vezes Deus nos leva para algum lugar para ser ajudados. Eu encontrei um padre esses dias e ele me contava de um sacerdote amigo dele que às vezes ficava chateado quando ia para os lugares e tinha pouca gente. Ia pregar os retiros, ia fazer acompanhar alguma pastoral e quase não tinha gente. E ele ficava chateado por causa do número de pessoas. Aí ele contou que esse amigo dele foi reclamar com o bispo já aposentado, né, já jubilado, idoso, mas muito sábio. E aí o padre dizia, eu fico frustrado quando eu chego lá, padre, não tem ninguém, tem pouca gente. Disse que o bispo ficou olhando para ele e disse assim, meu filho, você já imaginou que talvez você tenha sido ordenado padre para salvar uma única pessoa? Pode ser que Deus tenha feito de você padre para salvar uma única pessoa. E pode ser que essa única pessoa que Deus determinou que você salve ao tornar você padre, seja você mesmo. Nossa. Talvez você esteja indo pregar os retiros para a sua salvação. Quantas vezes, minha gente, nós vamos para um encontro achando que nós vamos fazer o bem para as pessoas, que nós vamos oferecer algo de nós para as pessoas, e realmente acontece, mas nós recebemos muito mais do que nós ofertamos, porque Deus opera também para a nossa salvação. Será que o que está travando a vida da gente não é porque nós estamos fechados e dando muito pouco? Se a gente quer ser abraçado, a gente tem que começar a aprender a abraçar. Se a gente quer um beijo, a gente tem que aprender a beijar. Se a gente quer que as pessoas nos elogiem, nós temos que aprender a reconhecer o que existe de melhor nas pessoas, porque é dando que se recebe. Se nós queremos o carinho, o amor e o respeito dos nossos filhos, a gente não consegue isso dizendo com o dedo no rosto. Você tem que me respeitar porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Não. É dando que se recebe. Quem dá respeito, recebe respeito. Respeito é uma coisa que a gente não ensina com palavras. A gente ensina, sobretudo, com o nosso comportamento. As palavras vêm para dar sentido e para reforçar aquilo que a gente já faz. Mas é dando que se recebe. Dê amor e você receberá amor. Dê reconhecimento e você receberá reconhecimento. Saia de você mesmo para ajudar quem precisa. E é uma hora dessas, a pessoa, quando tiver condições, vai sair de si para poder ajudar você. A vida é dinâmica. Agora, trancado em casa, fechado num quarto, com a cabeça entre os joelhos, chorando, reclamando,
nada de bom acontece pra gente. O segredo é dar. Não é? Tem gente que nunca vai ter resposta expressiva no campo material. Estou falando de dinheiro. Tem gente que nunca vai conseguir na vida crescer financeiramente, porque a pessoa é muito fechada. É importante economizar, mas tem gente que é murrinha, é mesquinho, é seguro demais. É como aquela pessoa que segura a semente do plantio. Não quer plantar para não perder a semente. Não, se eu plantar essa semente eu vou ficar com o pote vazio. Meu amigo, se você não plantar essa semente, você só vai ter essa semente, que talvez aconteça igual ao peixe. Vai estragar dentro do vaso, vai estragar dentro do pote, vai estragar no recipiente em que você armazenou, vai estragar no seu celeiro, vai estragar, vai apodrecer com a umidade, os bichos vão comer. Você precisa plantar, não é? Então você vê que as pessoas que crescem na vida, inclusive materialmente, são aquelas que estão sempre investindo em novas ideias, investindo em pessoas, investindo em mudanças de procedimentos para poder melhorar. Você já viu quando você recebe uma boa prestação de serviço? Você até tolera pagar um pouquinho mais, porque você diz, é um pouquinho mais caro, mas o tratamento, o atendimento, eu vou te falar, não tem igual. E tem lugar que é barato, baratíssimo, mas eu confesso para você, eu não volto mais. Você pagar para você ser ofendido, pagar para ser maltratado, pagar para ser tratado com descaso, com indiferença. Qual é a diferença entre um e o outro? Entre um bom serviço e um mau serviço. Um investiu e o outro não. Um se deu e o outro não se deu. A vida é doação. Então eu pergunto mais uma vez, será que a gente não sente que a vida da gente está parada? Porque a gente quer continuar recebendo e a gente continua não dando? Comece a partilhar os dons que você tem. Seja um realizador do bem. Olha, as coisas que deram certo na minha vida, nunca tinha em vista a mim mesmo. Eu não tinha o objetivo de me favorecer. As coisas que deram certo na minha vida foram as coisas que eu fiz pensando nas outras pessoas. Eu achei engraçado quando, depois de um tempo, uma pessoa sentou do meu lado para me perguntar qual era o segredo para escrever um livro que vende muito. Ela queria saber qual era o segredo para vender muito livro. Aí eu falei, você não escrever um livro para vender muito. Para vender dinheiro, no caso. É. Você escrever um livro, em vez de ser um livro para vender muito, com esse objetivo, você escrever um livro para ajudar as pessoas. Eu nunca... que ele queria saber o que eu fazia. Por que aqueles livros que eu tinha escrito, eles tinham se distribuído numa grande quantidade. E, sobretudo, naquela altura, era aquele livrinho 30 minutos para mudar o seu dia, que foi assim, igual água. Igual água. Por que esse livrinho, 30 minutos para mudar o seu dia, foi assim, olha, como um fogo numa floresta, se espalhando, se espalhando. Porque quando eu o escrevi, eu não pensava em mim, eu não pensava em dinheiro. Eu pensava que as pessoas precisavam aprender o que um dia me ensinaram e me ajudou tanto. Como aqueles 30 minutos que eu aprendi a passar na presença de Deus.
haviam transformado a minha vida. 30 minutos de oração, gente. 30 minutos na presença do Senhor. Se nós soubéssemos a força que isso dá pra gente, se nós soubéssemos as doenças das quais esses 30 minutos nos preservam, se nós soubéssemos a luz de Deus como resposta para as causas que caem no nosso colo e vem nesta hora de oração, nós não deixaríamos de dar esses 30 minutos a Deus. Se nós soubéssemos como o Senhor nos cura nesta hora, como Deus nos dá coragem, sabedoria e força para perdoar e para vencer com o bem quem fez o mal para a gente, nós não abdicaríamos desses 30 minutos por nada deste mundo. Por nada. Até a resposta material não era para mim, como continua não sendo. Quando aquele livrinho ele foi vendido, todo o dinheiro desta venda foi revertida para a Canção Nova, para ajudar a evangelização. Mas nem um centavo ficou com você, Márcio? Nem um centavo. E os direitos autorais? Tudo foi doado para a evangelização. Está com nada. Porque eu não fiz aquilo para mim. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos dar de graça o que de graça nós recebemos. Ali eu procurei colocar o que eu recebi de melhor de Deus. E quantos testemunhos e quanta transformação na vida das pessoas. Isso acontece por causa do livro que você escreveu? Não, isso acontece com todo mundo que partilha os seus dons. Comece a partilhar os dons que você tem. Pare de pensar em você. Pare de pensar que te dói a cabeça, que te dói o estômago, que te dói o intestino, que você não tem dinheiro, que você não vai para frente, que as coisas... Pare de pensar em você. E começa a pensar em Deus e naqueles que Deus colocou perto de você. E você vai ver a sua vida dar um salto. Um salto. Faça todo o bem que você consegue. Não guarde nada para você. Todo bem, não se economize. Se gaste. Faça todo o bem que você consegue e se prepare para a avalanche de bem que virá na sua vida. Porque o bem que a gente semeia, ele não volta na mesma medida. Ele volta 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então seja um realizador do bem. Uma pessoa mais prestativa. Uma pessoa mais generosa. E quando a gente começa a agir desse modo, sendo mais aberto, sendo mais generoso, prestando auxílio a quem a gente pode, na medida em que a gente pode. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem disposição para lavar uma louça, para arrumar uma cama, para pegar uma pessoa doente no colo e colocar essa pessoa doente no carro dela mesma, porque talvez você não tenha um carro para levar essa pessoa. Mas você vai lá na casa dela e você pega essa pessoa na cama e você coloca ela dentro do carro e coloca com jeitinho e arruma a pessoa e vai bonitinho ali do lado dela apoiando, gastando do seu tempo para tornar aquele momento talvez desgostoso, sofrido para aquela pessoa que nem consegue mais se locomover, um momento mais agradável, amparada por alguém que lhe mostra que quer bem. Isso é você ser prestativo. Isso é você prestar auxílio. Talvez você não tenha dinheiro para comprar um remédio para uma pessoa. Mas você pode bater na porta da pessoa. Estou indo no supermercado. Você precisa de alguma coisa? Gente, são detalhes. Mas são detalhes que as pessoas não fazem mais. A pessoa sabe que a outra precisa, vai num lugar onde sabe que a outra teria que ir e não avisa. Se puder sair escondido para o outro não ver e não pedir. Isso é falta de presteza. Isso engessa a vida da gente. Aí a gente começa a ter resposta do porquê está tudo parado, do porquê a graça não nos alcança, porque a graça é derramada sobre nós. Mas como entrar num coração fechado? O coração se abre pelo bem.
É o bem que nós fazemos que abre o nosso coração. Então, se você abrir o seu coração, você vai descobrir rapidamente que o Espírito Santo está indo à sua frente. Você vai descobrir que o Espírito Santo está guiando você, abrindo caminho para você. A gente diz, eu preciso abrir caminho nessa matéria, eu preciso abrir caminho aqui nesse trabalho. Não, meu amigo, abre o coração, que Deus abre o caminho. É sempre Ele que vai à frente de quem quer fazer o bem, e Ele aumentará ainda mais a sua generosidade, e Ele aumentará ainda mais a sua capacidade para ajudar as pessoas. Não é o que diz a palavra de Deus? Se eu for fiel no pouco, Ele vai me confiar mais. Quando a gente é fiel no pouco que Deus nos dá, Ele aumenta a nossa capacidade. Mas por que Deus não dá logo muito? Porque Ele não é o Deus do desperdício, Ele é o Deus da prodigalidade. Ele transborda a taça, mas Ele não é desperdiçador, não. Por que Ele vai dar uma coisa que você não vai usar? Para perder, como a gente dizia aqui, para água parada? Não dá. Para mofar? Não, na medida em que você vai fazendo, Deus vai alargando seu coração, vai aumentando a sua capacidade de ajudar as pessoas e vai colocando recursos nas suas mãos. Veja, há muitos que recebem mais recurso do que serão capazes de usar para si mesmos. Se você tem mais do que você precisa, você já se perguntou por que você tem? Nunca passou pela sua cabeça que talvez Deus tenha feito esses recursos chegarem nas suas mãos para que você possa administrá-lo em favor de outras pessoas? Porque a bênção de Deus nos é dada para que nós não aguardemos para nós, mas para que nós sejamos uma bênção. Quando nós retemos para nós o que Deus pôs nas nossas mãos para os outros, Ele pega de nós e dá para outra pessoa. O Apocalipse diz isso. Arrepende-te, pois, e volta ao teu primeiro amor, senão eu removerei o teu candelabro. Deus pega aquele recurso que estava em nossas mãos e dá para uma outra pessoa que vai fazer o que Ele quer. Então, deixe Deus aumentar a sua capacidade de amar e de ajudar as outras pessoas, e você vai ver que os recursos virão. Ele colocará em suas mãos tudo o que puder ser dado para os outros. Nós precisamos ser como certos arvoredos, como certas florestas posicionadas em lugares estratégicos. Você já viu que quando a floresta está no lugar certo, as árvores cantam? As árvores cantam, gente. Em dias de chuva, em dias de tempestade, quando o vento sopra forte, as árvores assobiam e cantam. Tocadas pelo vento, elas exibem as mais belas melodias. O nosso coração precisa ser como as árvores ao sabor do vento. Jesus diz que o Espírito sopra onde quer e Ele leva a pessoa para onde Ele quer. Assim acontece com quem nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a pessoa para aqui e para acolá. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve. O nosso coração precisa ser como esta árvore soprada pelo vento, em que o Espírito Santo toca naquela árvore a melodia que Ele quiser. É possível a gente manter o nosso coração tão aberto que ao toque do Espírito Santo, o Espírito Santo pode extrair do nosso coração a melodia que Ele quiser. E olha, Ele fará brotar o amor em nós, igual suave melodia, enquanto serenamente nós vamos nos colocando à disposição nos caminhos do serviço. Como é que nós vamos ter unção ao ponto das pessoas dizerem: a gente não pode agir contra essa pessoa, porque ninguém nunca falou como ela? Como é que você pode se tornar uma pessoa irresistível aos seus filhos?
Ao ponto do filho dizer, eu tenho que dar razão ao meu pai, eu tenho que dar razão à minha mãe. Fiquei chateado, não gostei de ser corrigido, mas o papai está certo. Até o ponto de você ouvir o que eu ouvi um dia da boca do meu filho. Para mim foi um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida. Pai, não ouço ninguém falar como você. Porque tinha mexido no fundo do coração dele aquilo que eu tinha dito para ele. Gente, esse elogio vindo de dentro de casa é maior do que qualquer elogio que a gente receba fora de casa. Como ter uma palavra capaz de penetrar o coração de alguém, a mente de alguém, transformar essa pessoa? Nunca sem o Espírito Santo. Nunca sem a graça de Deus. E diz Jesus aqui para nós, se vier a mim, vai beber. E quem beber do que eu lhe der, no seu interior correrão rios de água viva. Como eu vou a Deus, mas como eu vou a Jesus, porque eu quero essa unção, eu quero essa água viva. Você vai nos caminhos do serviço, através da oração, através da mortificação e através do serviço. Como é que você se achega a Deus? Pela oração, mas também pela mortificação. Quando o seu marido eleva a voz e briga com você, e você, para não ter discórdia dentro de casa, se mortifica e se cala, o Espírito Santo repousa sobre você, não por você ter calado, mas pelo motivo pelo qual você calou. Porque quando a gente cala de medo, o medo toma conta. Mas quando a gente se cala para evitar uma intriga, o Espírito Santo toma conta de nós. Às vezes a gente se mortifica para matar um mal que poderia se propagar. Gente, o Espírito Santo não deixa sem pagamento, sem resposta, sem retorno, uma atitude assim. Olha, quem mortifica em si aquela velha criatura com tendências pecaminosas, orientadas para o mal, para a vingança, aquilo que dentro de nós se obstina em não perdoar, quando nós mortificamos isso dentro de nós, nós somos batizados no Espírito Santo e nos é dado uma força, uma água viva que nos sacia e que espalha a vida por onde a gente passa. Então, pela oração, pela mortificação daquilo que é mal, pelo esforço para amainar o nosso temperamento, para nos fazermos meigos e humildes como Jesus, isso faz jorrar água viva de dentro de nós, isso dá unção e serviço. Padre Jonas, ele nos ensina a graça do trabalho santificado. Como assim, trabalho santificado? Ponha Deus em tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer, você vai fazer, se é serviço, você vai fazer para aqueles que estão perto de você, porque você está servindo, para os seus irmãos. Faça aos seus irmãos, mas como quem faz para Deus. Na prática, como é que a gente faz isso? Reze antes de trabalhar. Ofereça a Deus os frutos daquele trabalho e faça o melhor que você poderia fazer. Melhor. Sem ter alguém para te vigiar se você está roubando tempo, se você está desperdiçando com outras coisas. Faça com perfeição, ainda que você acredite que o seu salário não justifique aquele investimento. Faça como quem faz para Deus. E assim a gente vai santificando a vida da gente, indo à missa e comungando, oferecendo o dia a Deus, oferecendo o nosso trabalho, fazendo bem feito, sendo uma pessoa íntegra. Isso é santidade. Isso é vida santificada, isso é trabalho santificado. E quem vive assim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Se você pode, feche os seus olhos um pouquinho. Põe as mãos sobre o seu coração. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles não foram para aquele salão do cenáculo para ficar ali fazendo reuniões.
É uma tentação a gente substituir o trabalho por reunião. Às vezes faz reunião para não ter que trabalhar. Eles não foram para ali para ficar fazendo reuniões. Eles saíram por toda parte pregando o evangelho e fazendo o bem. Venha a Jesus, meu irmão, nesta manhã. Receba de graça. Quem crê em mim, diz o Senhor, do seu interior jorrarão rios de água viva. Quem confia em Jesus transborda. E transborda não é uma água. Ele falava do Espírito Santo que haviam de receber todos os que acreditassem nele. Você crê em Jesus? Você acredita na palavra dele? Você confia que isso que foi partilhado é também para você? Acredite e peça as duas coisas necessárias para transbordar. Crer e pedir, pedir e acreditar. Então nós nos aproximamos com confiança de Ti e pedimos, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Enche-nos com Teu Santo Espírito. Enche-nos com Teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar, Senhor. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso